Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Quem roubou a chinela turca? Caro ouvinte, vamos agora nos envolver em uma história que se perde nos limites da realidade e da ficção. Para o bacharel Duarte, esse limite é capaz de tirar-lhe o fôlego. A chinela turca. Vede o bacharel Duarte. Acaba de compor o mais teso e correto laço de gravata que apareceu naquele ano de 1850 e anunciam-lhe a visita do Major Lopo Alves. Notai que é de noite e passa de 9 horas. Duarte estremeceu e tinha duas razões para isso. A primeira era ser o major, em qualquer ocasião, um dos mais enfadonhos sujeitos do tempo. A segunda é que ele preparava-se justamente para ir ver, em um baile, os mais finos cabelos loiros e os mais pensativos olhos azuis que este nosso clima, tão avaro deles, produzira. Datava de uma semana aquele namoro. Seu coração, deixando-se prender entre duas valsas, confiou aos olhos, que eram castanhos, uma declaração em regra que eles pontualmente transmitiram à moça 10 minutos antes da ceia, recebendo favorável resposta logo depois do chocolate. 3 dias depois, estava a caminho a primeira carta, e pelo jeito que levavam as coisas, não era de admirar que, antes do fim do ano, estivessem ambos a caminho da igreja. Nestas circunstâncias, a chegada de Lopo Alves era uma verdadeira calamidade. Velho amigo da família, companheiro de seu finado pai no exército, tinha jus o major a todos os respeitos. Impossível despedi-lo ou tratá-lo com frieza. Duarte enfiou um chambre e dirigiu-se para a sala, onde Lopo Alves, com um rolo debaixo do braço e os olhos fitos no ar, parecia totalmente alheio à chegada do bacharel. Que bom vento trouxe a Catumbi a semelhante hora? Não sei se o vento que me trouxe é bom ou mau. Sei que foi um vento rijo. Vai sair? Vou ao Rio Comprido. Já sei, vai à casa da viúva Menezes. Minha mulher e as pequenas já devem estar lá. Eu irei mais tarde se puder. Creio que é cedo, não? Lopo Alves tirou o relógio e viu que eram 9h30. Passou a mão pelo bigode, levantou-se, deu alguns passos na sala, tornou a sentar-se e disse: Dou-lhe uma notícia que certamente não espera. Saiba que fiz um drama. Um drama? Que quer? Desde criança padeci destes achaques literários. O serviço militar não foi remédio que me curasse, foi um paliativo. A doença regressou com a força dos primeiros tempos. Já agora não há mais remédio senão deixá-la e ir simplesmente ajudando a natureza. Duarte recordou-se de que, efetivamente, o major falava noutro tempo de alguns discursos inaugurais, 2 ou 3 nênias e boa soma de artigos que escrevera acerca das campanhas do Rio da Prata. Encareceu muito as faculdades mentais do major, manifestou calorosamente a ambição que nutria de o ver sair triunfante naquela estreia, prometeu que o recomendaria a alguns amigos que tinha no correio mercantil e só estacou e empalideceu quando viu o major, trêmulo de bem-aventurança, abrir o rolo que trazia consigo. Agradeço-lhe as suas boas intenções e aceito o obséquio que me promete. Antes dele, porém, desejo outro. Sei que é inteligente e lido. Há de me dizer francamente o que pensa deste trabalho. Não lhe peço elogios. Exijo franqueza e franqueza rude. Se achar que não é bom, diga-o sem rebuço. Duarte procurou desviar aquele cálice de amargura.
mas era difícil pedi-lo e impossível alcançá-lo. Consultou melancolicamente o relógio que marcava 9h55, enquanto o major folheava paternalmente as 180 folhas do manuscrito. Isto vai depressa. Eu sei o que são os rapazes e o que são os bailes. Descanse que ainda hoje dançará 2 ou 3 valsas com ela, se a tem, ou com elas. Não acha melhor irmos para o seu gabinete? Era indiferente para o bacharel o lugar do suplício. Acedeu ao desejo do hóspede. Este, com a liberdade que lhe davam as relações, disse ao moleque que não deixasse entrar ninguém. O algoz não queria testemunhas. A porta do gabinete fechou-se. Lopo Alves tomou lugar ao pé da mesa, tendo em frente o bacharel, que mergulhou o corpo e o desespero numa vasta poltrona de marroquim, resoluto a não dizer palavra para ir mais depressa ao termo. O drama dividia-se em 7 quadros. Esta indicação produziu um calafrio no ouvinte. Nada havia de novo naquelas 180 páginas, senão a letra do autor. O mais eram os lances, os caracteres, as ficeles e até o estilo dos mais acabados tipos do romantismo desgrenhado. Noutra ocasião, a obra seria um bom passatempo. Havia logo no primeiro quadro, espécie de prólogo, uma criança roubada à família, um envenenamento, 2 embuçados, a ponta de um punhal e quantidade de adjetivos não menos afiados que o punhal. No segundo quadro, dava-se conta da morte de um dos embuçados, que devia ressuscitar no terceiro para ser preso no quinto e matar o tirano do sétimo. Além da morte aparente do embuçado, havia no segundo quadro o rapto da menina, já então moça de 17 anos, um monólogo que parecia durar igual prazo e o roubo de um testamento. Eram quase 11 horas quando acabou a leitura deste segundo quadro. Duarte mal podia conter a cólera. Era já impossível ir ao Rio Comprido. Não é fora de propósito conjeturar que, se o major expirasse naquele momento, Duarte agradecia a morte como um benefício da providência. Os sentimentos do bacharel não faziam crer tamanha ferocidade, mas a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos. Voava o tempo e o ouvinte já não sabia a conta dos quadros. Meia-noite soara desde muito. O baile estava perdido. De repente, viu Duarte que o major enrolava outra vez o manuscrito. Erguia-se, empertigava-se, cravava nele uns olhos odientos e maus e saía arrebatadamente do gabinete. Duarte quis chamá-lo, mas o pasmo tolhera-lhe a voz e os movimentos. Foi à janela. Nada viu, nem ouviu. Autor e drama tinham desaparecido. Por que não fez ele isso há mais tempo? O suspiro mal teve tempo de abrir as asas e sair pela janela fora em demanda do Rio Comprido, quando o moleque do bacharel veio anunciar-lhe a visita de um homem baixo e gordo. A esta hora? A esta hora, a esta ou qualquer hora, pode a polícia entrar na casa do cidadão, uma vez que se trata de um delito grave. Delito? Creio que me conhece. Não tenho essa honra. Sou empregado na polícia. Mas que tenho eu com o senhor? De que delito se trata? Pouca coisa. Um furto. O senhor é acusado de ter subtraído uma chinela turca. Aparentemente não vale nada, ou vale pouco a tal chinela. Mas há chinela e chinela. Tudo depende das circunstâncias. Duarte não sabia sequer da existência do objeto roubado. Concluiu que havia equívoco de nome e não se zangou com a injúria irrogada à sua pessoa e de algum modo à sua classe, atribuindo-se-lhe a ratonice. Isto mesmo disse ao empregado da polícia, acrescentando que não era motivo, em todo caso, para incomodá-lo a semelhante hora. Há de perdoar-me. A chinela que se trata vale algumas dezenas de contos de réis. É ornada de finíssimos diamantes que a tornam singularmente preciosa. Não é turca só pela forma, mas também pela origem. A dona, que é uma de nossas patrícias mais viajeiras, esteve há cerca de 3 anos no Egito, onde comprou a um judeu. A história que este aluno de Moisés referiu acerca daquele produto da indústria muçulmana é verdadeiramente miraculosa. E, no meu sentir,
perfeitamente mentirosa. Mas não vem ao caso dizê-la. O que importa saber é que ela foi roubada e que a polícia tem denúncia contra o senhor. Neste ponto do discurso, chegara-se o homem à janela. Duarte suspeitou que fosse um doido ou um ladrão. Não teve tempo de examinar a suspeita porque dentro de alguns segundos viu entrar 5 homens armados que lhe lançaram as mãos e o levaram, escada abaixo, sem embargo dos gritos que soltava e dos movimentos desesperados que fazia. Na rua havia um carro onde o meteram à força. Já lá estava o homem baixo e gordo e mais um sujeito alto e magro que o receberam e fizeram sentar no fundo do carro. Ouviu-se estalar o chicote do cocheiro e o carro partiu a desfilada. Ha! Com que então pensava que podia impunemente furtar chinelas turcas, namorar moças louras, casar talvez com elas e rir ainda por cima do gênero humano. Ouvindo aquela alusão à dama dos seus pensamentos, Duarte teve um calafrio. Tratava-se, ao que parecia, de algum desforço de rival suplantado. Ou a alusão seria casual e estranha à aventura? Duarte perdeu-se num cipoal de conjecturas, enquanto o carro ia sempre andando a todo galope. No fim de algum tempo, arriscou uma observação. Quaisquer que sejam os meus crimes, suponho que a polícia... Nós não somos da polícia. Este cavalheiro e eu fazemos um par. Ele, o senhor e eu fazemos um terno. Ora, terno não é melhor que par, não é, não pode ser. Um casal é o ideal. Provavelmente não me entendeu. Não, senhor. Há de entender logo mais. Duarte resignou-se à espera, enfronhou-se no silêncio, derreou o corpo e deixou correr o carro e a aventura. Obra de 5 minutos depois, estacavam os cavalos. Chegamos. Dizendo isto, tirou um lenço da algibeira e ofereceu ao bacharel para que tapasse os olhos. Duarte recusou, mas o homem magro observou-lhe que era mais prudente obedecer que resistir. Não resistiu o bacharel, atou o lenço e apeou-se. Ouviu, daí a pouco, ranger uma porta. 2 pessoas, provavelmente as mesmas que o acompanharam no carro, seguraram-lhe as mãos e o conduziram por uma infinidade de corredores e escadas. Andando, ouvia o bacharel algumas vozes desconhecidas, palavras soltas, frases truncadas. Afinal, pararam. Disseram-lhe que se sentasse e destapasse os olhos. Duarte obedeceu, mas ao desvendar-se, não viu ninguém mais. Era uma sala vasta, assaz iluminada, trastejada com elegância e opulência. Era talvez sobreposse a variedade dos adornos. Contudo, a pessoa que os escolhera devia ter gosto apurado. Os bronzes, charões, tapetes, espelhos, a cópia infinita de objetos que enchiam a sala era tudo da melhor fábrica. A vista daquilo restituiu a serenidade de ânimo ao bacharel. Não era provável que ali morassem ladrões. Reclinou-se o moço indolentemente na otomana. Na otomana! Esta circunstância trouxe à memória do rapaz o princípio da aventura e o roubo da chinela. Alguns minutos de reflexão bastaram para ver que a tal chinela era já agora mais que problemática. Cavando mais fundo no terreno das conjecturas, pareceu-lhe achar uma explicação nova e definitiva. A chinela vinha a ser pura metáfora. Tratava-se do coração de Cecília, que ele roubara, delito de que o queria punir o já imaginado rival. A isto deviam ligar-se naturalmente as palavras misteriosas do homem magro. O par é melhor que o terno. Um casal é o ideal. Há de ser isto. Mas quem será esse pretendente derrotado? Neste momento, abriu-se uma porta do fundo da sala e negrejou a batida de um padre alvo e calvo. Duarte levantou-se como por efeito de uma mola. O padre atravessou lentamente a sala. Ao passar por ele, deitou-lhe a bênção e foi sair por outra porta rasgada na parede fronteira. O bacharel ficou sem movimento, a olhar para a porta, a olhar sem ver, estúpido de todos os sentidos. O inesperado daquela aparição baralhou totalmente as ideias anteriores a respeito da aventura. Não teve tempo, entretanto, de cogitar alguma nova explicação.
porque a primeira porta foi de novo aberta e entrou por ela outra figura, desta vez o homem magro, que foi direto a ele e o convidou a segui-lo. Duarte não opôs resistência. Saíram por uma terceira porta e, atravessados alguns corredores mais ou menos alumiados, foram dar a outra sala, que só o era por 2 velas postas em castiçais de prata. Os castiçais estavam sobre uma mesa larga. Na cabeceira desta havia um homem velho que representava ter 55 anos. Era uma figura atlética, farta de cabelos na cabeça e na cara. Conhece-me? Não, senhor. Nem é preciso. O que vamos fazer exclui absolutamente a necessidade de qualquer apresentação. Saberá, em primeiro lugar, que o roubo da chinela foi um simples pretexto. Oh, de certo. Um simples pretexto para trazê-lo a esta nossa casa. A chinela não foi roubada. Nunca saiu das mãos da dona. João Rufino, vá buscar a chinela. O homem magro saiu e o velho declarou ao bacharel que a famosa chinela não tinha nenhum diamante, nem fora comprada a nenhum judeu do Egito. Era, porém, turca, segundo se lhe disse, e um milagre de pequenez. Duarte ouviu as explicações e, reunindo todas as forças, perguntou resolutamente: Mas, senhor, não me dirá de uma vez o que querem de mim e o que estou fazendo nesta casa? Vai sabê-lo. A porta abriu-se e apareceu o homem magro com a chinela na mão. Duarte, convidado a aproximar-se da luz, teve ocasião de verificar que a pequenez era realmente miraculosa. Chinela de criança, não lhe parece? Suponho que sim. Pois supõe mal. É chinela de moça. Será? Nada tem com isso. Perdão? Tem muito. Porque vai casar com a dona. Casar? Nada menos. João Rufino, vá buscar a dona da chinela. Saiu o homem magro e voltou logo depois. Assomando a porta, levantou o reposteiro e deu entrada a uma mulher que caminhou para o centro da sala. Não era mulher, era uma sílfide, uma visão de poeta, uma criatura divina. Era loura, tinha os olhos azuis, como os de Sicília, estáticos, uns olhos que buscavam o céu ou pareciam viver dele. Os cabelos, desleixadamente penteados, faziam-lhe em volta da cabeça um como resplendor de santa. Santa somente, não mártir, porque o sorriso que lhe desabrochava os lábios era um sorriso de bem-aventurança, como raras vezes há de ter tido a terra. Um rapaz como o bacharel não perde o sentimento da elegância, ainda em lances daqueles. Duarte, ao ver a moça, compôs o chambre, apalpou a gravata e fez uma cerimoniosa cortesia, a que ela correspondeu com tamanha gentileza e graça que a aventura começou a parecer muito menos aterradora. Meu caro doutor, esta é a noiva. A moça abaixou os olhos. Duarte respondeu que não tinha vontade de casar. 3 coisas vai o senhor fazer agora mesmo. A primeira é casar. A segunda, escrever o seu testamento. A terceira, engolir droga do levante. Veneno. Vulgarmente é esse o nome. Eu dou-lhe outro. Passaporte do céu. Duarte estava pálido e frio. Quis falar, não pôde. Um gemido sequer não lhe saiu do peito. Rolaria ao chão se não houvesse ali perto uma cadeira em que se deixou cair. O senhor tem uma fortunazinha de 150 contos. Esta pérola será sua herdeira universal. João Rufino, vá buscar o padre. O padre entrou. O mesmo padre calvo que abençoara o bacharel pouco antes. Entrou e foi direto ao moço, engrolando sonolentamente um trecho de Neemias ou qualquer outro profeta menor. Travou-lhe da mão e disse: Levanta-te. Não quero. Não me casarei. E isto? Disse da mesa o velho, apontando-lhe uma pistola. Mas então é um assassinato? É. A diferença está no gênero de morte. Ou violenta com isto, ou suave com a droga. Escolha.
Duarte suava e tremia, quis levantar-se e não pôde. Os joelhos batiam um contra o outro. O padre chegou-se-lhe ao ouvido e disse baixinho: Quer fugir? "Oh, sim!" exclamou, não com os lábios que podia ser ouvido, mas com os olhos em que pôs toda a vida que lhe restava. Vê aquela janela? Está aberta. Embaixo fica um jardim. Atire-se dali, sem medo. Oh, padre! Não sou padre, sou tenente do exército. Não diga nada. A janela estava apenas cerrada. Via-se pela fresta uma nesga do céu já meio claro. Duarte não hesitou, coligiu todas as forças, deu um pulo do lugar onde estava e atirou-se a Deus misericórdia por ali abaixo. Não era grande a altura, a queda foi pequena. Ergueu-se o moço rapidamente, mas o homem gordo que estava no jardim tomou-lhe o passo. Que isso? Duarte não respondeu, fechou os punhos, bateu com eles violentamente nos peitos do homem e deitou a correr pelo jardim fora. O homem não caiu, sentiu apenas um grande abalo e, uma vez passada a impressão, seguiu no encalço do fugitivo. Começou então uma correria vertiginosa, Duarte assaltando cercas e muros, calcando canteiros, esbarrando árvores que uma ou outra vez se lhe erguiam na frente. Escorria-lhe o suor em bica. Alteava-se-lhe o peito, as forças iam a perder-se pouco a pouco. Tinha uma das mãos feridas, a camisa salpicada do orvalho das folhas. 2 vezes esteve a ponto de ser apanhado. O chambre pegara-se-lhe em uma cerca de espinhos. Enfim, cansado, ferido, ofegante, caiu nos degraus de pedra de uma casa que havia no meio do último jardim que atravessara. Olhou para trás, não viu ninguém. O perseguidor não o acompanhara até ali. Podia vir, entretanto. Duarte ergueu-se a custo, subiu os 4 degraus que lhe faltavam e entrou na casa, cuja porta aberta dava para uma sala pequena e baixa. Um homem que ali estava, lendo um número do Jornal do Comércio, pareceu não o ter visto entrar. Duarte caiu numa cadeira. Fitou os olhos no homem. Era o Major Lopo Alves. O major exclamou repentinamente: Anjo do céu, estás vingado. Fim do último quadro. Duarte olhou para ele, para a mesa, para as paredes, esfregou os olhos, respirou a larga. Então, que tal lhe pareceu? Ah, excelente. Paixões fortes, não? Fortíssimas. Que horas são? Deram 2 agora mesmo. Duarte acompanhou o major até a porta, respirou ainda uma vez, apalpou-se, foi até a janela. Ignora-se o que pensou durante os primeiros minutos, mas, a cabo de 1/4 de hora, eis o que ele dizia consigo. Ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça com um sonho original. Substituíste-me o tédio por um pesadelo. Foi um bom negócio e uma grave lição. Provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está no espectador e não no palco. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com a professora doutora Elzira Divina Perpétua. Como exemplo, a inovação que Machado de Assis vai fazer a partir de papéis avulsos. Eu tomo como exemplo o conto A Chinela Turca, é o 3º conto desse livro. O que narra A Chinela Turca? Esse título super engraçado, né? Que às vezes ele utiliza, né, essa estratégia de dar um título que chama atenção, mas que na verdade assim, o cerne, né, a coisa principal do conto não está naquele elemento que ele escolheu para o título. Como Machado de Assis vai aproveitar muito os seus contos e dos romances também, para falar mal mesmo do romantismo que se praticava ainda naquela época, né? na segunda metade do século XIX. Ele é favorável a que a literatura, que se fizesse uma literatura com mais seriedade, mais com pé na realidade. E aí, então, volta e meia ele utiliza alguns contos, né, algumas passagens, alguns personagens para falar mal do romantismo, como é esse caso aqui.
né? Então era longo, enfadonho, né, moroso e sem nenhuma utilidade prática, isso que essa peça que então o amigo escreveu. E então esse Duarte pacientemente, né, concorda, já havia concordado, né, em escuta a história. Lendo, né, então não se vê no conto, a gente não vê no conto a passagem que se dá entre essa realidade que o personagem está vivendo, que é escutar o outro lendo, e a um outro nível de realidade em que parece um delírio ou um sonho. Quando nós estamos lendo a passagem, também nós não percebemos, assim como esse protagonista, né, esse personagem, o Duarte que está escutando, nós também não percebemos o momento, nós, os leitores, não percebemos o momento em que ele passa desse estado de vigília, né, ao estado mesmo de sono profundo. Então acho que é interessante a gente ver como é que estrategicamente, né, o Machado de Assis vai fazer isso conosco também. Não só o personagem sente essa passagem, não sente essa passagem, como nós também não sentimos. Então o que eu estou dizendo com isso é que o Machado de Assis ele cria uma história dentro da outra, né? Isso que faz o conto moderno, né? É que ele engana o leitor. Ele, na verdade, ele transforma o conto em dois contos, né? Um conto que nós temos, nós, os leitores, de que nós temos o controle, porque estamos lendo, nós temos controle da leitura, nós estamos acompanhando a leitura, e outro que foge completamente ao nosso controle. Então ele nos engana, né? Com essa voz narrativa que vem aí, assim como, né, o protagonista do ato tinha sido enganado, né? É interessante esse conto, como é que ele vai fazer essa, e que é muito próprio também do Machado nos contos, não é só contar uma história, é tirar deles alguma lição, seja com relação à escrita, seja com relação à vida, ou às experiências universais do homem. Então, no final, ele diz, um bom negócio, foi um bom negócio e uma grave lição. Provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está no espectador e não no palco. Então, assim, como é que esse recado mesmo que dá para o leitor, né, nesse momento, o leitor do conto. Então, esse é um dos pontos, né, que vai fazer de papéis avulsos esse livro interessante, que é esse livro que vai demarcar esse espaço entre o Machado ainda exercitando o conto e o Machado, o maior, um dos maiores contistas, né, da literatura brasileira até hoje. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia A Chinela Turca, de Machado de Assis. Pequenas Histórias Machadianas. Programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.